ministrando a palavra do Senhor. Todos vieram ouvir a palavra de Deus nessa tarde. Quem sua mão para cá, sentado mesmo, curve sua cabeça. Pai, estamos mais uma vez, Senhor, na tua presença, para te agradecermos, Senhor, pela tua bondade de termos trazido aqui mais um dia, Senhor, para sermos edificados, Senhor, pelos louvores, pelos cânticos. E agora vamos ser, Senhor, edificados pela tua palavra, Senhor. Pedimos-te mais uma vez, usa a tua filha, como pena na tua destra fiel, Senhor, escreve uma história, Senhor, mais uma vez, Senhor, na nossa tábua de graça, Senhor, no nosso coração. Te agradecemos porque tens honrado, Senhor, aqueles que têm te buscado. Usa, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Traz cativa toda a mente ao poder da tua palavra, Senhor. E a ti rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração pelos séculos dos séculos. E vamos para dizer amém? Amém. Meus irmãos, paz do Senhor. Meus parabéns a todas as mamães, vovós, futuras mamães. Deus possa abençoar cada um de vocês. Vamos ler a palavra de Deus escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28. Lucas 11, 27 e 28. Graças a Deus, cada vez que Ele nos dá a oportunidade de ministrar a Sua palavra, em prol do quanto Ele é misericordioso com as nossas vidas, o quanto Ele é perdoador, benigno para nós. É sempre um milagre. Cada dia que nós podemos estar em pé, é um milagre que Deus tem realizado nas nossas vidas. Eu sou grata a Deus por mais essa oportunidade. Sou grata também aos irmãos que intercedem, ao meu marido. Das outras vezes que ministrei aqui, ele não estava, e eu fiquei nervosa, hoje a garganta está secando. Brincadeira, glória a Deus pela vida de todos. Vamos ler Lucas, capítulo 11, versículo 27 e 28. Dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que te amamentaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Irmãos, o ministério terreno de Jesus foi marcado por muitas coisas espetaculares. Foi um ministério de muitos milagres, prodígios, maravilhas, de coisas extraordinárias acontecendo, de coisas inusitadas. O ministério de Jesus foi marcado por ensinamentos profundos que jamais homem algum pôde ensinar, por palavras tão sábias que nunca houvera sido dito antes de que Jesus estivesse nessa terra. O ministério de Jesus também foi marcado por muitos insultos, por muitas acusações hostis. Foi marcado também por muitas calúnias, por muito sofrimento, por muitas pessoas que se levantavam, que a todo tempo estavam ali tentando puxar o tapete de Jesus, tentando de algum jeito fazer com que aquele homem caísse em alguma contradição, para que eles pudessem então dizer: ele não é Deus coisa nenhuma, mas ele era e é Deus. O Senhor Jesus Cristo foi, era, é, sempre, eternamente, Jesus Cristo é Deus. E em meio a isto, diz o contexto do versículo em que nós iniciamos a nossa meditação, nos leva a uma ocasião em que Jesus estava ali andando e deparou-se com um homem possesso de um demônio mudo. E diz que Jesus expulsou aquele demônio e o mudo então falou. Além de ser liberto, ele começou então a falar e a multidão ficou maravilhada com aquilo. E no meio daquilo tudo, logicamente, como era de praxe, alguns se levantaram para acusar a Jesus. Alguns, a maioria talvez, glorificou a Deus, mas sempre no meio da multidão tem aqueles do contra. E lá estavam os fariseus tentando puxar o tapetinho de Jesus. Então eles se levantaram contra Jesus,
acusando Jesus de estar expulsando demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Diziam que ele não estava expulsando pelo poder de Deus, mas pelo poder do príncipe dos demônios. E outros acusavam ou tentavam a Jesus, dizendo que então ele fizesse acontecer um sinal do céu. E eu acho interessante que a palavra de Deus, ela usa sempre a palavra certa. O Evangelho de Lucas não diz que eles pediam que Jesus fizesse um sinal do céu, mas diz que eles tentavam a Jesus, pedindo que ele fizesse sinais do céu. Mas Jesus sabia de todas as coisas. Ele tinha sim todo o poder nas suas mãos e poderia operar ali o sinal que ele quisesse. Mas a Bíblia diz no versículo 17 que, conhecendo ele os pensamentos daquelas pessoas, ele não fez sinal nenhum. É interessante que hoje em dia, muitos dos que servem, os que dizem servir ao Senhor, estão caindo nessa armadilha. Não estão operando sinais para a glória do Senhor, para salvar, para resgatar, mas sim caindo na tentação do exibicionismo, caindo na tentação da glória própria. Eu sou o homem cheio do poder de Deus. Existem alguns que têm até a astúcia de falar: se eu sou filho de Deus, vocês vão ver algo acontecer aqui. Se Deus é na minha vida, isto vai acontecer. Um sinal vai acontecer. Deus é poderoso para operar o sinal que Ele quiser, mas a operação de Deus deve sempre remeter a glória para Deus. Nada do que Ele tem nos dado é para que nós venhamos a nos exibir, mas sim exibir o poder de Deus que salva, e cura, e restaura, e transforma. Então a Bíblia diz que Jesus, conhecendo os pensamentos da multidão, ele começou a responder. E naquela resposta, ele mostrou aos fariseus quão ridículo era aquela acusação. Como poderia o diabo expulsar os seus próprios demônios? Para que o diabo faria isso? Para que ele faria isso? E ele começou então ali a dar uma aula e mostrar, deixar claro que ele era onisciente, ele sabia de tudo, ele sabia sobre tudo e sabia sobre todos. Ele sabia exatamente como é que os demônios agem na vida das pessoas, como a humanidade se relaciona com Deus, como que ele é afetado pelo demônio. Começou a demonstrar tudo isso ali. E Jesus deixou bem claro que o fato de ele ter expulsado aquele demônio não era porque ele usava o nome ou o poder de Beelzebul, príncipe dos demônios, não. Mas porque o reino de Deus havia chegado sobre a terra. Glória a Deus! Então agora, Satanás, que por milhares de anos havia se exibido nessa terra, bailado entre os homens, feito aquilo que ele bem queria, agora ele estava sendo subjugado pelo poder de Jesus. E Jesus ali, em meio a isso tudo acontecendo, em meio a tudo isso, de repente, vozes: ele é Jesus, ele é o Messias, ele não é, ele é filho do diabo, ele é filho de Deus, ele é um hipócrita. As acusações acontecendo, mas no meio da multidão, levanta-se uma voz: bem-aventurado o ventre que te formou e os peitos em que tu mamaste. Bem-aventurado. E aquela mulher então levantou ali com aquele elogio. Naquela época nós sabemos que uma mulher, ela era em grande parte valorizada pelos filhos que ela concebia. Então, aquela mulher não estava simplesmente admirando e elogiando Jesus pela forma como ele saiu daquela situação, mas ela estava também trazendo um elogio à sua mãe. Era como se aquela mulher estivesse dizendo: que mulher feliz é a sua mãe. Olha o filho dessa mulher. Ela tem um filho perfeito. Ele sabe lidar com qualquer situação. É um filho que não dá escândalo. É um filho que sabe responder às acusações sem brigar, sem bater.
Esse é um filho perfeito, sábio, cheio de inteligência, rodeado de amigos. É o filho perfeito. Olha, por favor, é como se aquela mulher dissesse a Jesus: transmita à sua mãe os meus parabéns. Que mãe e que filho. Mas só que Jesus deu uma resposta um tanto contraditória. A minha Bíblia diz: mas ele disse. Mas ele disse. Não diz assim: então Jesus respondeu. Se você ler algumas passagens, você vê: então Jesus respondeu. E Jesus respondendo disse. Então falou Jesus. Mas aqui diz: mas ele disse. E sabe por que mas ele disse? Porque nós lemos no versículo 17 que ele conhece todos os pensamentos. Gasguei. Todos os pensamentos. Então, mas, na língua portuguesa, é uma conjunção que associa um pensamento a outro. Mas, especificamente, é um tipo de conjunção que associa pensamentos contraditórios, opositores, coisas que não são óbvias. Por exemplo, quando que a gente usa mas? Eu fiz tudo certinho, mas o bolo ficou rico, né? Ela treinou muito. A resposta que se espera é qual? E conseguiu vencer a prova, mas não conseguiu vencer. Ela estudou muito e então passou. Ou ela estudou muito, mas reprovou. Então o mas, ele sempre traz uma resposta que não é tão óbvia como aquilo que se espera quando se vem um pensamento antes. Então a Bíblia diz que ele disse assim: mas ele disse àquela mulher: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Quando aquela mulher disse: bem-aventurada é a tua mãe, Jesus entendeu o coração dela. Mas eu não sou uma mulher bem-aventurada. Porque senão Jesus teria dito, poderia dizer: muito obrigada, muito obrigado, eu vou dizer isso a ela, muito obrigado pelos parabéns, pelo elogio, eu vou transmitir isso a ela. Mas Jesus disse outra coisa, ele disse outra coisa. Antes, o primeiro bem-aventurado é aquele que ouve e guarda a palavra de Deus. Então, quando aquela mulher disse: bem-aventurada é tua mãe, Jesus ouviu: eu não sou uma mulher bem-aventurada, eu não sou uma mulher tão feliz assim. Interessante que aquela mulher, ela disse uma coisa e Jesus respondeu outra coisa. Eu não sei se isso acontece com você. Às vezes eu oro pedindo uma coisa e Deus me dá outra. Será que Deus não está entendendo minha língua? Será que Deus não está entendendo a minha oração? Às vezes a gente pede uma coisa e Deus responde de outra forma. Sabe por quê? Porque lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz que o Senhor não vê como vê o homem. O homem atenta para aquilo que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E era para o coração daquela mulher que o Senhor Jesus Cristo estava orando. E a NTLH, a versão da Nova Tradução da linguagem de hoje, diz: como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo. E Jesus entendeu aquela mulher dizendo: como eu seria feliz também se eu tivesse um filho assim. Como eu seria feliz também se eu pudesse mudar a situação da minha casa. Como eu seria feliz se eu tivesse um marido crente, trabalhador. Como eu seria feliz se eu tivesse um marido forte, rico, charmoso, inteligente. Ou como eu seria feliz se a minha mulher fosse mais bonita, mais meiga, mais submissa, mais carinhosa. Como eu seria feliz se o meu filho não desse tanto escândalo, fosse mais obediente, aprendesse melhor. Como eu seria feliz se eu
eu tivesse tido uma mãe exemplar? Como eu seria feliz se eu nem tivesse conhecido a minha mãe? Ou como eu seria feliz se eu não tivesse casado? Como eu seria feliz se eu pudesse cursar uma faculdade? Se eu pudesse mudar de emprego? Se eu pudesse comprar aquele carro? Ah, como eu seria feliz! Nós vivemos, a maioria dos seres humanos, insatisfeitos com a vida que levamos. Eu gosto muito de olhar estatísticas, é uma mania, eu gosto de ver estatísticas. E eu estive olhando uma estatística que diz que lá no Brasil foi feita uma pesquisa entre estudantes de 6 até 18 anos. E mais de 90% daqueles estavam insatisfeitos com o seu corpo. E disse a pesquisa que, independente da idade, crianças de 6 anos insatisfeitos com o seu corpo. Ou não gostava do nariz, ou não gostava da orelha, ou não gostava da barriga. E o interessante é que 80% dos pesquisados não tinham nada de defeito, não tinham nada além do normal. Eles não eram nem obesos, nem magros demais, eles não tinham nenhuma deformidade no seu corpo, nada, mas estavam insatisfeitos. Antigamente as mulheres achavam que para elas se sentirem melhor, estarem mais satisfeitas, elas deveriam conquistar o mercado de trabalho. E lutaram, brigaram. E hoje você vê a mulherada tomando conta por aí. E no ano passado foi feita uma pesquisa entre as executivas, aquelas que ocupam cargos de bom salário, de boa posição social. E 57% daquelas mulheres diziam não estar satisfeitas com os seus trabalhos. Augusto Cury, no seu livro A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres, ele diz que apenas 2% das mulheres estão felizes e satisfeitas com o seu corpo. Os 98% restantes estão esperando que alguma coisa mude para então se sentirem bem, para então estarem satisfeitas. A maioria dos casais vive esperando que o seu cônjuge mude para então viver uma vida feliz. A maioria dos crentes vive esperando que algo aconteça para que então possa ser feliz. Dê uma olhada nas músicas que são cantadas nos ajuntamentos evangélicos. Não aqui, graças a Deus, eu louvo a Deus, que nós somos uma igreja que louvamos ao Senhor. Graças a Deus pelos cantores e músicos que estão aqui, porque louvamos a Deus. Mas dê uma olhada nos holofotes, naquelas músicas que estão, como diz, nos top. Lá na música tem as 10 mais das rádios. Dê uma ouvida nas 10 mais. Você vai ver, a sua prova acabou, a luta terminou, tudo já passou, Deus vai virar a página, é uma outra história, o teu sonho vai se realizar, tudo vai acontecer, Deus chamou a tua senha. Nossa, isso me faz imaginar uma multidão de crentes cansados de esperar. Uma multidão de crentes enfadados, não aguentando mais a aprovação. Ai, a minha senha, ainda falta 1000 e não sei quantos para Deus me chamar. Meu Deus, irmãos. Crentes insatisfeitos, esperando que Deus chame a sua senha. Por que será? E Jesus viu naquela mulher isto: insatisfação, descontentamento. Então Jesus deu uma resposta para ela, dizendo a ela que a bem-aventurança das pessoas, de qualquer ser humano, não está nas coisas que se realizam, ou que acontecem, ou que se recebem. A bem-aventurança de uma pessoa está na forma como ela vive diariamente. Na forma como ela vive. Jesus não estava dizendo que aquela mulher não era bem-aventurada por ter um filho bom e perfeito. Não, é bom, era feliz sim. Mas antes disso, ela era bem-aventurada por um outro motivo. O que Jesus estava dizendo é que tudo aquilo que não é a palavra de Deus é passageiro, é momentâneo, é ilusório, é uma fase, vai passar.
Então é insensatez basear a sua felicidade numa coisa que não permanece, porque a sua felicidade também não vai permanecer. Jesus está dizendo que Ele pode sim mudar o seu marido, mudar a sua esposa, mudar o seu filho, curar a sua enfermidade, e você ficar muito feliz naquele momento. Mas amanhã ou depois, você pode se decepcionar de novo, você pode ficar enfermo de novo, algo pior pode acontecer. Então nós não podemos basear a nossa felicidade, a nossa bem-aventurança, e entendam, irmãos, eu estou falando de bem-aventurança, de felicidade, de um estado de vida, de algo com o qual de se sentir bem. É lógico que no dia a dia nós nos alegramos e nos entristecemos com coisas. Nós não temos que ser hipócritas, vir diante do caixão, embora estar com Jesus, mas a gente fica triste, porque aquela pessoa nós não vamos mais ter a companhia dela aqui. Então nós nos entristecemos sim com algumas situações da nossa vida, mas o que Jesus está dizendo é que o bem-estar, aquilo que te move, aquilo que te faz permanecer na presença de Deus, não pode se basear em coisas passageiras, mas tem que estar baseada em algo que não muda. Ele diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É isso que Jesus está dizendo. E quando você vai olhar para a vida de Maria, aquela mulher disse, olha que mulher, a mulher achava que ela era bem-aventurada e feliz, simplesmente porque ela teve a sorte, talvez, de ter um filho perfeito. Mas Jesus mostrou que não, que ela era uma mulher bem-aventurada, porque sim, ouvia e guardava a palavra de Deus. Se você ler Lucas capítulo 1, 46 até o 55, onde está o cântico de Maria, o seu prazer por ter sido agraciada com Jesus Cristo, você percebe que aquela mulher conhecia a história do povo de Deus, conhecia as promessas que Deus tinha para os descendentes de Abraão. Ela usa uma linguagem muito parecida com os Salmos. Aquela mulher estava habituada com a palavra de Deus. Ela não teve sorte de ser agraciada por ser a mãe de Jesus Cristo, mas ela era uma mulher sim que ouvia e guardava a palavra de Deus. Tanto que Isabel, a sua prima, disse dela: bem-aventurada a que creu que todas as coisas que foram ditas da parte do Senhor hão de se cumprir. Maria era uma mulher bem-aventurada, não simplesmente por ter sido agraciada. Aliás, ela foi bem-aventurada por ter Jesus Cristo no seu ventre, porque antes era uma mulher que escolheu crer e praticar a palavra de Deus. Então, quando Maria ela recebe, o anjo Gabriel vem e lhe diz de tudo que está para acontecer, o que ela diz? Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então Jesus está nos ensinando que nós podemos ser muito bem-aventurados se nós nos dispormos a servir ao Senhor de modo que Ele possa cumprir em nós a palavra dEle. Será que você pode dizer para Jesus: eu sou a tua serva, ou eu sou o teu servo, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, não segundo o que dizem as circunstâncias, não segundo o que dizem as notícias, não segundo o que o médico falou, não segundo o que a minha família disse, não segundo o que os meus olhos estão vendo, mas cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Mas é tão difícil viver a prática disso. Eu não sei se você já percebeu, muitas pessoas em muitas reuniões evangélicas vêm à frente e são ministradas com palavras de Deus, são ministradas, e às vezes os ministros oram e falam: receba a alegria do Senhor. E aquela pessoa regozija, salta de alegria e vai para casa exultante: oh, eu recebi a alegria do Senhor. Mas quando chega na segunda-feira, aquela fábrica de novo, aquele chefe de novo. Quando chega em casa
e vê a situação lá no lar, ou quando você se olha no espelho, parece que aquela alegria, evapora. Porque na maioria das vezes, a gente escolhe ouvir a voz do nosso entendimento, a voz do que os fatos estão dizendo, a voz do que o meu coração está dizendo, a voz do noticiário, a voz do diabo, de qualquer coisa, menos dar crédito à palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo transforma, sim, e produz alegria, sim. Há muitos cristãos decepcionados com Jesus Cristo. Eles dizem: eu pensei que tudo ia mudar, eu pensei que agora eu ia ser feliz. O Evangelho pode e faz, sim, qualquer pessoa feliz, muito bem-aventurada, mas acontece que isso não é um passe de mágica. As pessoas estão enganadas, achando que vir aos cultos e ouvir a palavra de Deus e recebi, vou para casa, pronto, transformou, mudou. Não é assim. O Evangelho é prática de vida. O Evangelho, ele começa a transformar e fazer de você uma pessoa bem-aventurada quando você se depara com a circunstância e opta pela palavra de Deus. Isso é uma decisão. É uma decisão, muitas vezes, eu poderia dizer que, entre aspas, irracional. Porque muitas vezes, tudo diz que não. Tudo diz que não vai dar em nada. Mas você simplesmente escolhe crer. Jesus disse que sim, então é sim. Se Jesus tem promessas na sua vida, e eu sei que tem, porque Ele tem promessas para todos nós, quando as circunstâncias vêm, nós temos que nos agarrar a essas promessas e ficar muitas vezes gritando para o problema: fiel é o que prometeu, Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai cumprir na minha vida. Então, irmãs, nós podemos sim, irmãos, ser pessoas muito bem-aventuradas quando nós conhecemos e aplicamos, guardamos no nosso coração. Isso quer dizer praticar a palavra de Deus. Na prática é quando você olha a sua despensa esvaziando, é quando você pensa: puxa, o leite só vai dar até amanhã. Mas você escolhe não ouvir aquela voz de preocupação do seu coração e pensa: eu escolho ouvir e guardar no meu coração a palavra de Deus. Fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus há de suprir. É quando você ouve falar de guerras, pestes, terremotos, pai contra filho, filho contra pai, escândalos, o amor se esfriando. Você ouve falar de tudo isso, mas você pensa: isso é notícia. Isso é notícia, é informação. Mas o que guarda no meu coração é: bem-aventurado é aquele que perseverar, mas o que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. E quando você ouvir dizer: você não vai conseguir, você está cansado. Obviamente o que se diz ao que está cansado: vou parar e descansar. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É isso que é guardar no seu coração a palavra de Deus. É quando você é confrontado, você saber responder com a palavra de Deus. É quando o seu coração está te dizendo: que vida é essa que você está vivendo? Só luta, só provação, só perseguição. Você acha que vale a pena? Pare com isso, desista, vá descansar, vá viver a sua vida. Mas você escolhe a palavra de Deus e diz para o seu coração: mas sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. É quando você decide acreditar que tudo, até as coisas ruins, estão cooperando
para o bem da sua vida, porque você ama a Deus. E quando você se sente fraco, seria óbvio você parar, mas você atenta para a palavra de Deus e diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas angústias, nas perseguições, nas injúrias, nas aflições, por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. É assim que se guarda a palavra de Deus. É quando você diz, você ouve alguém te dizendo, ou o seu coração te dizendo: você está sendo abandonada, você está sendo abandonado. Ninguém mais suporta essa história de crente, ninguém mais suporta essa palavra de fé, ninguém mais suporta você com essa vidinha de igreja. Todos estão te abandonando, a tua família está te abandonando, os teus amigos estão te abandonando. Você atenta para a palavra de Deus, que diz: pode porventura uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda ama? E você que é mãe sabe que isso é difícil. Todavia, se ela vier a se esquecer e não se compadecer do filho do seu ventre, todavia eu não me esquecerei de ti. Jesus diz: nunca te deixarei e jamais te desampararei. Você tem que escolher acreditar nisso quando você pensa que Jesus virou as costas para você. Quando você está sendo provada ou provado por Deus de uma forma que você pensa: Deus não entende nada de vida, Deus não está vendo o quanto estou sofrendo, Deus virou as costas para mim. Mas você escolhe crer que Ele está sim do teu lado. E quando o teu coração começa a dizer: você não acha que já foi muito tempo? Você não acha que já sofreu demais? Até quando você vai sofrer isso? Você atenta para a palavra de Deus e responde ao seu desânimo, ao seu coração, dizendo: mais um pouco, e o que há de vir, virá, e não tardará. Eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E olha o que é melhor: Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e ali não haverá pranto, nem dor, nem morte, nem clamor, porque as primeiras coisas já se passaram. E aí você pensa: puxa, que maravilha, que bênção tudo isso. Mas será que é verdade mesmo? Como é que eu posso acreditar nisso tudo? Como é que eu posso viver isso tudo? Quem me garante isso é verdade? E você atenta para a palavra de Deus mais uma vez e sempre, que diz: eis que cedo venho, bem-aventurado o que guarda as palavras desta profecia. Não é bem-aventurado o que guarda aquela mágoa antiga no seu coração, bem-aventurado o que guarda aquele desejo de vingança, bem-aventurado o que guarda aquela frustração, aquela decepção, bem-aventurado aquele que alimenta e guarda o seu próprio eu, os seus próprios pensamentos, a sua própria vontade. Bem-aventurado aquele que se endurece e não amolece de jeito nenhum. Bem-aventurado aquele que fica achando que as coisas são ridículas. Não, bem-aventurado é o que guarda as palavras desta profecia. Irmãos, nós podemos sim, está à nossa disposição. Nós não temos que ficar esperando a prova acabar. Nós não temos que ficar... Aliás, irmão, a prova Deus pode cessar hoje. Eu não sei porquê os crentes cantam tantos hinos dizendo que a prova acabou. Eu não entendo como que pode. Deus é quem permite a prova. Deus é quem dá a prova para um bom motivo, para um bom fim, para aperfeiçoar, para dar crescimento. Eu não sei por que alguns crentes se acham no direito de falar aquilo que Deus não falou. A prova acabou, a sua prova terminou, nunca mais será aprovado. Se você nunca mais será aprovado, eu quero te dizer, irmão, lamento, você não vai crescer mais nada, vai ser um nanigo espiritual. Mas se Deus tem plano na sua vida, se Deus tem projetos na sua vida, se Ele quer te dar crescimento,
você terá ainda muitas provações. Aleluia! E creia, nessas provações você está crescendo. É para isso que serve o Evangelho, irmãos, para ser aplicado na nossa vida. Não é para nós ficarmos só pulando, gritando aqui e ali fora, somente dar ouvido às circunstâncias, e parecer que nós nunca ouvimos uma palavra dessa. Por isso vou te dar um conselho, irmãos que estão me ouvindo: leiam a Bíblia, estudem a palavra de Deus, ouçam as pregações, ouçam a palavra, mas mais do que isso, se você quer ver o poder dessa palavra, o efeito que ela pode fazer na sua vida e transformar aquilo que você acha impossível, comece a praticar, mesmo que pareça loucura. Comece a dar um de louco então, e pratique essa palavra. Seja então muito bem-aventurado para a glória de Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar que o Senhor venha nos revestir nesta tarde de coragem para viver a palavra de Deus. Venha orar comigo nesta tarde para que o Senhor venha nos dar força para praticarmos, para irmos sim contra a maré, contra as circunstâncias, e que nos dê ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, e que em todo tempo nós sejamos fortalecidos por esta palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor